Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo de número 1. Vamos para a nossa última mensagem deste retiro. Retiro qual Deus falou muito conosco, nos abençoou muitíssimo. E nessa noite, eu desejo que com a graça de Deus, você possa ser mais ainda abençoado com essa mensagem, edificado e agraciado. Romanos, capítulo de número 1. Você que abriu a sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 1, leia comigo, a partir do verso de número 15. E assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Só até aí, convido você a fechar os seus olhos e inclinar a sua cabeça. Vamos orar para que Deus abençoe esse momento. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias que se renovam a cada manhã. Obrigado, Deus, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado, Deus, por esses dias aqui nessa chácara, Senhor, em retiro, buscando, ouvindo a sua voz. Obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ensinou, nos instruiu, nos consolou, nos animou, orientou a nossa alma, o nosso ser, para que pudéssemos, Deus, ser verdadeiramente mais do que vencedores. Para que o texto de mais do que vencedores não seja apenas um jargão a ser utilizado de uma maneira triunfalista, mas irreal. Mas para que seja uma verdade, para que seja um símbolo em nossa vida, ainda que possa demorar, ainda que algumas conquistas e vitórias possam levar tempo, que assim também, ó Deus Todo-Poderoso, nós estaremos conscientes de que há algumas vitórias, há alguns combates que levarão um certo tempo para alcançar a vitória. Mas cremos com todo o nosso coração, com toda a nossa firmeza, que o seu Evangelho, Deus, é poderoso para nos fazer mais do que vencedores. Nós te louvamos, Senhor, e eu oro, Deus, para que nessa noite o Senhor possa, Deus, me usar, que o Senhor nessa noite possa, Deus, me fazer o seu instrumento, possa fazer de mim, Deus, a sua pena para escrever em nossa mente, em nosso coração, a sua vontade, os seus ensinamentos e os seus propósitos. Senhor, o Senhor é a pessoa mais importante neste momento. O Senhor é a voz que deve ser ouvida neste momento. O Senhor é a verdade que deve ser revelada neste momento. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, atua, não a mim, porque a mim convém as palavras de João Batista. É necessário que eu diminua, para que o Senhor cresça. Cresça, ó Senhor, que diminua eu no meu ser, nos meus talentos, nas minhas capacidades, mas que cresça, ó Senhor Jesus, a sua presença, as suas palavras, os seus sentimentos, a sua verdade, o seu poder, através da minha vida, para que o Senhor seja glorificado, para que o Senhor esteja engrandecido e cumpra os seus propósitos, em nome de Jesus, amém. Nós durante alguns dias, aqui na chácara, podemos aprender tantas coisas extraordinárias para a nossa vida. Vencer o diabo, entender um pouco a respeito do mundo espiritual, dos anjos, dos demônios, as suas estratégias, a sua forma de agir e como podemos triunfar nessa área. Aprendemos a respeito da vitória sobre o pecado, que é algo tão terrível e tão pertinaz em nossa vida, como lidar, como interpretar e como vencer. Falamos também a respeito da vitória nas emoções, que, como dizem alguns especialistas da área da saúde, que é o mal do século 21, enfermidade na alma, o mal da saúde mental que tem atormentado tantas pessoas,
Porque muitas vezes nós vemos os sorrisos, vemos a alegria das pessoas que fica no público, mas não conseguimos ver as lágrimas da tristeza, da depressão que está no oculto, mas que é tão real, tão presente e tão verdadeira. E vimos como podemos vencer nessas áreas. Vimos a respeito de vocação, chamado. Vimos a respeito da questão familiar, de como lidar com pais e algumas questões familiares. Sabe, além disso, podemos desfrutar de momentos maravilhosos, de comunhão, de amizade, de edificação mútua, de consolo mútuo. Alguns se abrindo, chorando uns para com os outros, alguns pedindo ajuda e socorro, uns podendo sentir-se amado por outras pessoas. E isso é tão bom, isso faz tão bem para todos nós. E é algo que não deve ficar apenas para nós. Não é algo que deve ficar apenas para nós como um capricho e algo que não deve ser de maneira alguma passado para outros. Mas é algo que deve estar em nós e deve haver um desejo em nosso coração para que o que nós aprendemos, para que o que nós temos vivido, para o que nós temos experimentado e sentido, possa ser a realidade de outras pessoas também. Possa ser a realidade de pessoas dentro da nossa casa, da nossa família. Possa ser a realidade de parentes próximos, ou de colegas de trabalho, de escola. Que possa ser a realidade daquele que é o nosso próximo. Porque a verdade é que muito embora o Evangelho e tudo que nós aprendemos seja algo excelente para nós, nós sabemos que tem tantas pessoas ao nosso redor que ainda estão se perdendo. Tantas pessoas ao nosso redor que não comungam da mesma fé e que não experimentam das mesmas vitórias que nós temos experimentado. Às vezes a pessoa ela tem uma grande tristeza ao sair do retiro. A grande alegria, Deus falou comigo. A grande alegria, há esperança para mim. A grande alegria, eu sei que eu vou vencer. Seja qual for a área, o desafio, caráter, problema emocional, eu sei que eu posso vencer em Cristo Jesus. A grande alegria, nossa, tive momentos de oração que tocaram o meu coração, que me levaram às lágrimas, a um avivamento pessoal. Eu ouvi Deus, o Espírito de Deus falando comigo nesses momentos. Senti as consolações de Deus. Deus não me mandou Tito, mas mandou fulana, beltrana, ciclana ou ciclano. E me consolou. Eu vivi. Que alegria poder voltar para minha casa depois desses dias. É a grande alegria, às vezes a grande tristeza. Que pena que o meu marido ainda não crê. Que pena que a minha esposa ainda não crê. Que pena que os meus filhos ou meus pais ainda não acreditam nisso. Que pena. Que pena, eu saio daqui tão revigorado, com tanta esperança, com tanta fé, mas ao mesmo tempo tão triste porque os meus filhos ainda não são salvos, tão triste porque ainda há pessoas que eu conheço, parentes próximos meus ainda, que estão perdidos, que não são mais do que vencedores, que estão sendo vencidos pelos problemas emocionais e vivendo à base de medicamentos, que estão vencidos pelo pecado e têm um caráter distorcido e vão ao inferno, porque são vencidos pelo diabo e dia após dia eu vejo o diabo colocar armadilhas ao redor deles, eles caírem, serem escravizados pelo mal. Eles não são mais do que vencedores. Infelizmente, eles são perdedores. E nessa noite eu quero então ensinar a você um pouco a respeito de como vencer no evangelismo. Como você pode usar tudo o que você aprendeu. Quais estratégias, formas de você poder alcançar pessoas. Essa pessoa que, à medida que eu falava, que era a sua tristeza no seu coração, você pensou nela. Aquele amigo de escola, ou aquela amiga que você fala, poxa, eu sei que aquela pessoa gosta tanto de mim, mas eu sei que se ela morrer hoje, ela vai para o inferno. Ah, Deus, queria trazer só aquela pessoa, queria trazer só aquele amigo, queria trazer só aquela amiga, ela é tão gente boa, aquela pessoa tão... Nossa, Deus, queria tanto que tivesse na fé. Hoje eu quero ajudar você a alcançar isso. E eu posso dizer a vocês que Deus, pela sua graça, me ajudou muito. Hoje pela manhã, quando o Adriano iniciava e fazia as introduções do M15, ele falava, chamou William, veio através da pregação que Deus fez através da minha vida. E veio José, também veio através da pregação.
que Deus me usou para fazer. Então vem também o Leandro, outra pessoa que Deus me usou para evangelizar. E algumas coisas são realidades, mas nós esquecemos dessas coisas e, poxa, quantas pessoas, pela graça de Deus, Deus trouxe através da minha vida. Como Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus, mas eu não fiz a graça de Deus em vão. Antes eu trabalhei. Teve processos que eu pude aprender, e eu poderia aumentar essa lista de pessoas, e graças a Deus, não para minha glória, mas para testemunho por amor de vocês, Deus permitiu que eu, através da minha vida, Ele pudesse alcançar toda a minha família, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão. Meu pai já era falecido quando eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus e comecei a ser usado por Ele. Toda a minha família pôde vir a Cristo Jesus. E eu digo isso que eu vejo que Deus fez isso lá no passado, de uma maneira semelhante ao que Deus fez com José, não para que José fosse glorificado, mas para que o José fosse apenas um instrumento para a família, para a salvação daquela família, para que através dele Deus fosse glorificado e fosse um testemunho. E eu me coloco então como testemunho de que, sendo um homem pior do que vocês, um homem mais fraco do que vocês, Deus operou através da minha vida para que eu pudesse alcançar toda a minha família, para que vocês pudessem encorajar-se a si mesmos e dizer, poxa, se Deus fez através dele, por que não pode fazer através de mim? Quantas vezes a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas? Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele não faz acepção de pessoas, eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou mais especial do que ninguém. Eu não tenho nada de diferente. Eu sou tão pecador quanto vocês. E se fosse julgar a mim pelas minhas obras, eu seria absolutamente condenável diante de Deus e dos santos anjos e da sua igreja. Todos nós somos iguais. O que operou através da minha vida é o que opera através da sua vida. A eficácia e o poder, Paulo diz, porque a minha pregação e o meu ministério não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas também em demonstração de poder, para que a fé de vocês não ficasse baseada em homens, mas no poder de Deus. Paulo fala, olha, o meu ministério foi regado de poder, foi regado de unção, foi regado de milagres, foi regado de libertação, para que a fé de vocês não ficasse baseada na minha pessoa, mas na manifestação do poder de Deus, e vocês depositassem a esperança no poder de Deus. Então eu posso dizer um pouco, através dessa pregação, que Deus usa e pode usar cada um de nós. Não é uma coisa talvez Deus faria, não é uma coisa apenas que está escrito na palavra de Deus, é uma coisa que os seus olhos podem ver e os seus ouvidos podem ouvir, que Deus é poderoso para usar pessoas fracas para salvar famílias, para salvar pessoas. Então você não deve ficar desencorajado de maneira nenhuma. O que nós temos diante de nós é algo muito poderoso. O que nós temos nas nossas mãos é algo extremamente poderoso. O Evangelho, como disse Paulo aqui, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho dele, porque ele é poderoso para salvar eternamente, salvar das questões dessa era, como nós temos estudado nesses dias todos. O Evangelho é poderoso para iluminar. Veja esses textos extraordinários, porque a nossa vida espiritual, emocional, a nossa vida intelectual, ela pode estar cheia de trevas, de escuridão ou de luz. Quando eu não sei o que fazer, quando eu estou perdido, quando eu estou como um cego sem saber para onde ir ou o que fazer, eu estou nas trevas. Eu estou numa escuridão, mas o Evangelho ilumina, ele traz luz, ele traz esperança. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus disse, falou-lhes outra vez Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja que interessante esse texto a respeito de Pedro. Atos 4,13 diz, então eles vendo a ousadia, a intrepidez de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam
e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Gente, essa iluminação tem a ver com clareza, com sabedoria, com vida, com entendimento. Quando Pedro vai pregar o evangelho pela primeira vez em Atos dos Apóstolos, as pessoas ficam olhando, os líderes olham para ele e falam: quem que é aquele ali? Ele é Pedro, João, mas de onde que eles vieram? Onde que eles estudaram? Onde que eles fizeram o mestrado deles, a pós-graduação deles? Onde que eles fizeram o doutorado deles? Não, eles são pescadores, nunca estudaram. Mentira. Como assim nunca estudaram? Como assim eles não estudaram? Eles não estudaram lá na Grécia, em Roma? Eles não estudaram no norte de África? Não estudaram em Jerusalém? Não, ele pescador, mo. Cresceu, pescador, lá da Galileia. Galileia? Mas é que eles andaram com Jesus. Andar com Jesus, o evangelho trouxe uma iluminação, trouxe uma clareza, trouxe uma intrepidez, trouxe uma transformação de vida maravilhosa na vida desses homens. Muitas vezes nós ficamos reféns achando, nossa, o que é necessário para a vida, o que é necessário para as pessoas, é cursos e cursos e cursos e cursos. Não desprezo o valor que eles têm, mas veja o poder de iluminação, de sabedoria, de intrepidez que o evangelho trouxe para eles. O que é que fez deles homens poderosos e pregadores brilhantes? Andarem com Jesus. Olha, o texto é tão... E tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles estavam com Jesus, por isso se tornaram homens corajosos, intrépidos, valentes, com uma pregação inteligente, sábia, iluminada. Tinha uma mente brilhante, tinha uma vida iluminada. Por quê? Porque o evangelho faz isso. O evangelho é o poder de Deus para conduzir ao arrependimento. Você quer que uma pessoa muda de vida? O que é arrependimento? Muda de vida. Tem pai que fala, filho, muda de vida. Tem marido ou esposa que fala, muda de vida, você precisa mudar de vida. Esse apelo de mudança de vida, a gente poderia mudar por uma palavra sinônima. Arrependa-se. Arrependa-se. Filho, você precisa de arrependimento. Você precisa de mudar de vida, precisa de arrepender. Cônjuge, pai, filho, mãe, fulano, colega, amigo de escola, amigo de trabalho, colega, parente, vizinho, picolezeiro, pipoqueiro. Você precisa de mudar de vida ou arrepender. E aí a palavra de Deus diz em Romanos 2,4, ou despreza tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz, te leva ao arrependimento. O que leva a mudança de vida é o evangelho. O que leva a mudança de vida é o evangelho, é a palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos torcer o interior da pessoa, abrir a mente da pessoa, e quem dera isso fosse possível, colocar um chip diferente. Que desejo que dá, né? Abre a cabeça, tira aquele chipzinho velho, do velho homem, contaminado, corrompido, viciado, tem um monte de vírus lá dentro do mundo, um monte de cavalo de Troia que Satanás colocou lá dentro. Deixa eu te mudar o chip. Aí tem pessoas que achando que podem fazer isso, falam, brigam, falam, e quer fazer na força do braço. E a Escritura está dizendo, é o Evangelho, é o poder de Deus, é a graça de Deus, é a palavra de Deus que conduz ao arrependimento. É o poder de Deus para libertar do pecado, para quebrar os grilhões. A respeito disso, Paulo vai dizer, mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tenham o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O Evangelho santificou, o Evangelho está libertando do pecado. O Evangelho está libertando, ele liberta. Por isso que o Evangelho é tão poderoso. Por isso que Paulo falou, eu preciso ir no mundo inteiro. Eu preciso anunciar essa palavra para todas as pessoas. Por quê? Porque é essa palavra, é essa mensagem, é esse Evangelho que liberta as pessoas do poder do pecado. É essa mensagem. É isso que liberta. Há tantos outros meios alternativos para tentar levar o homem a esse fim. Mas a Escritura diz, é o Evangelho que liberta, que vai libertar as pessoas do vício, que vai libertar as pessoas dos seus maus hábitos, que vai libertar as pessoas do pecado. É o poder de Deus para regenerar, e regeneração é algo que nós devemos entender cada vez mais e se preocupar cada vez mais.
Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: se alguém está em Cristo Jesus, no Evangelho, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Pedro diz, no capítulo 1, verso 13, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Regeneração, o que é regeneração? Regeneração é uma mudança interior, uma transformação interior. É um milagre, o maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa. É uma mudança interna, que a pessoa muda de uma inclinação perversa para uma inclinação bondosa. É uma mudança de uma pessoa que não gosta, despreza, não tem interesse por Deus, passa a se interessar por Deus. É uma nova vida que é gerada dentro, no interior de uma pessoa. Há pessoas que passam muito tempo dentro da igreja, mas não foram regeneradas. E como bodes, como ímpios, é necessário insistir com elas para amarem a Deus. É necessário insistir com elas que se interessem por Deus. É necessário insistir com elas para que leiam a palavra de Deus, para que sejam santas, para que sejam puras, para que desejem o céu, para que queiram servir a Cristo, porque não tem isso natural dentro delas. Não houve uma mudança que gere um amor delas por Cristo. E o Evangelho é o poder de Deus. O mundo, os cursos, a ética pode mudar as nossas vestimentas e nos tornar alguém melhor aos olhos do mundo, mas somente o Evangelho pode mudar o nosso coração. Somente o Evangelho pode mudar o coração. Você pode ter pessoas bem vestidas com caráter terrível. Você pode ter pessoas ricas com caráter terrível. Você pode ter pessoas bem-sucedidas e fracassadas na sua vida pessoal, nas suas emoções, na sua espiritualidade, e que vão ao inferno. Mas somente Cristo muda o nosso interior. É o Evangelho, é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para curar. Lucas 4,18 diz: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. A cura que nós tanto procuramos, que tanto almejamos, a paz que tanto queremos, está em Cristo. Ele veio para isso, para curar os quebrantados de coração. A pessoa está traumatizada, está cheia de problemas interiores, e Jesus falou: eu vim para você. Eu vim para você que está derramando lágrimas. Eu vim para você que está cativo. Eu vim para você que está doente no seu coração. Para os quebrantados, para curar. Para curar. Veja o poder do Evangelho. O que o mundo precisa? Qual é a maior necessidade dessa humanidade? Qual é a maior necessidade do mundo? Qual é a maior necessidade dos seus parentes? Qual é a maior necessidade da sua família? É o Evangelho de Cristo. É a pessoa de Cristo, Jesus vivendo dentro dela, porque vive Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim é curar os quebrantados, é transformação, é esperança. Isso que precisa. O fulano precisa de novos ares, precisa de dinheiro, precisa de namoro, precisa de relacionamento, precisa de sucesso, precisa de um diploma, precisa disso, daquilo. Precisa de Cristo. Precisa de Cristo. O Evangelho, eu nunca vi alguém que investisse verdadeiramente a sua vida no Evangelho. Que confiasse de todo o coração nas palavras do Evangelho e pudesse dizer: não valeu a pena. Eu não conheci uma pessoa, eu não conheci ninguém que se sacrificasse em viver o Evangelho, que decidisse morrer para si mesmo, para que vivesse o que está escrito aqui, que decidisse abnegar dos seus interesses pessoais para seguir os interesses da palavra de Cristo Jesus, que decidisse por vez viver e mudar toda a sua vida e mudar o norte do seu ser para viver na palavra de Deus e dissesse: não valeu a pena. O que eu vi depois de anos. E não somente o que eu vi, pergunte para aqueles que prevaleceram. Pergunte para aqueles que estão aqui. Não foi dado nomes hoje pela manhã de testemunhos de pessoas que foram ganhas e ainda estão na fé. Pergunte para eles.
Pergunte para aqueles que são obreiros, que dedicam sua vida a Cristo Jesus. Pergunte se valeu a pena. Pergunte se o evangelho foi um problema. Eu me lembro, uma memória fotografada. Eu e o presbítero Leandro fazíamos curso preparatório para a prova da OAB. Eu sou formado em Direito. E eu me lembro que a prova da OAB seria no sábado pela manhã. Sexta-feira à noite, o que tem na igreja? Vigília. Que hora que começa a vigília? Começava mais tarde ainda, não era nem 10h30, eram quase 11 horas, às vezes quase meia-noite. E aí nós falando, né, vamos para a vigília, né? Aí ele, não, será que a gente vai? Será que não? E aí, poxa, amanhã tem prova, né? Aí eu me lembro que a gente falou assim, olha, não vai ser Cristo que vai atrapalhar a nossa vida. Vamos para a vigília, não vai ser Jesus que vai atrapalhar os nossos projetos. A gente foi, fez a prova, passamos de primeira. Ah, meu irmão, você acha que vai ser Jesus que vai atrapalhar a tua vida? Não, você acha que vai ser Jesus que vai atrapalhar a sua vida? Você acha que é Ele que vai atrapalhar os teus negócios? Você acha que é Ele que vai atrapalhar a sua família? Você acha que é Ele? Você acha que Ele está aqui esperando, buscando quem pode destruir? Pô, deixa eu destruir a vida de alguém. Você acha? Ele veio para salvar os que haviam se perdido. E aí, William, valeu a pena entregar a vida a Cristo? Que isso? E aí, José? Abandonar banco, valeu? E aí, Leandrão, valeu a pena não ser o dono da Google? Ouvi nada. Assim, fez assim, valeu. Gente, você acha que é Deus que estraga? A gente tem uma visão muito pequena do Evangelho. O Evangelho é o poder. O Evangelho não é o que atrapalha. Cristo não é o problema, não é o obstáculo da nossa vida. Ai, agora eu tenho que orar. Como se fosse uma barreira para o meu sucesso. Como se fosse um pedágio impedindo, me atrapalhando. Como se fosse o fardo que eu tivesse que carregar. Nossa, agora eu tenho que ler a Bíblia. Que pena, eu tinha tanto para estudar. Tanta coisa de finanças, tanta coisa de idioma, tanta coisa do meu trabalho, tanta coisa para concurso, tanta coisa para o meu sucesso pessoal. Pô, agora eu tenho que ler a Bíblia. Não, agora eu tenho que parar para orar. Não, que azar, hein? Tá achando que isso? Você está achando que isso está atrapalhando a tua vida? Você achou que o Evangelho atrapalha? Meu irmão, o Evangelho é a sua salvação. O Evangelho é o que vai fazer bem para você. O Evangelho é o que vai te dar graça. O Evangelho é o que vai te trazer paz. O Evangelho é o que vai conduzir você ao caminho certo. O Evangelho é o que vai te preservar dos poderes demoníacos. O Evangelho é o que vai te manter são emocionalmente, que vai te manter alegre, esperançoso, corajoso, que vai te dar sabedoria, que vai te dar virtude. É o Evangelho que vai tirar os teus temores e curar o seu coração. O Evangelho. Meu irmão, para quem que é o Evangelho? Paulo diz lá naquele mesmo texto, o Evangelho é para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E aí tem algo extraordinário nisso. O quê? Primeiro do judeu. Quem que são os judeus? Religiosos. O Evangelho é poder para nós. Tem gente que acha que converteu, creu, não tem mais nada para si. É para os ímpios apenas. É preocupar com os ímpios. O Evangelho é o poder de Deus para mim. Hoje, amanhã, o Evangelho é o poder de Deus para você, todos os dias da sua vida, primeiro dos judeus, primeiro para os religiosos, primeiro para nós, e depois dos gregos, ou seja, os gentios, é o poder de Deus para nós e para aqueles que estão perdidos lá fora, para aquele parente seu, para aquelas filho seu que está perdido no pecado, que você queria tanto ver batizando, que você daria uma mão sua, daria um olho teu para ver batizando, daria tudo o que você tem para ter a alegria de chorar junto com ele, abraçar ele. É o poder de Deus para salvar aquele parente, aquela mãe, aquele pai, aquela avó perdido no pecado. O Evangelho é o poder de Deus, porque é para Ele também, é para todos. Não é para mim, só para mim ou só para você, mas é para todos nós. É para todos nós. O Evangelho é tudo. Ele é tudo. E o que fazer? O que eu tenho que fazer então? O que eu faço? Simples. Anuncia. Fale. 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 Fale desse Evangelho. Fale desse Evangelho para essas pessoas que estão perdidas, apenas fale. Há uma frase muito interessante de Agostinho, se não me engano. Ele diz, pregue, se necessário use palavras. E há uma outra de Spurgeon que diz que o Evangelho é como um leão, ele não precisa ser defendido, apenas ser solto.
Solte o evangelho através das suas palavras, solte o evangelho através das suas ações, solte a mensagem de Cristo. Não se envergonhe do evangelho. Não se envergonhe do evangelho no seu trabalho, não se envergonhe do evangelho na sua escola, não se envergonhe do evangelho diante da tua família, não se envergonhe de Cristo, anuncie. Porque aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Não tenha vergonha, apenas fale, apenas fale. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 9, verso 16, porque se anuncio o evangelho não tenho do que me gloriar, porque me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Por que é uma obrigação? Porque em Marcos capítulo 16, verso 15, Jesus diz, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Não é uma glória, não é algo que eu falo, olha, eu estou pregando o evangelho, gente. Paulo está falando, eu não tenho nem coragem de falar isso. Olha, eu estou pregando o evangelho para os outros, sabia? Paulo fala, não pode nem falar isso. Por quê? Porque não é glória nenhuma, não estou fazendo nada demais. Eu tenho essa obrigação, eu tenho esse dever. É como se chegasse, ao invés de chegasse gloriando, olha, preguei o evangelho, sabia? Estou pregando. Como se fosse uma glória, como se fosse uma novidade. É falar, nossa, hoje eu preguei o evangelho, cumpri minha obrigação. Falei mais uma vez para alguém. Falei de Cristo. Falei de Cristo para meu filho, falei de Cristo para minha família, falei de Cristo no meu trabalho, falei de Cristo nesse mundo. Falei, anunciei. E aí muitas vezes somos barrados por uma mentira, um engano do diabo, do nosso medo, da nossa carne. Poxa, que capacidade que eu tenho? Não tenho capacidade nenhuma para isso. Eu não prego bem que nem você não, pastor. Eu não tenho as palavras, os versículos na ponta da língua, como o Senhor fala, não. Não tem essas coisas, não. Isso aí não é para mim, não. Jesus disse para que nós fôssemos as suas testemunhas. Em primeiro lugar, Jesus diz, quando você for pregar o evangelho, anunciar, for colocado diante de pessoas, e ele usa pessoas poderosas. Por quê? Porque ele faz a lógica do que se faz com muito, claro que vai fazer com pouco. Se na frente de governadores, reis, Deus vai nos inspirar, é claro que em outras situações também vai fazer. Então Deus está dizendo, olha, quando vocês estiverem diante das pessoas, diante dos homens, mulheres, não fiquem preocupados com o que vocês hão de falar. Porque o Espírito de Deus dirigirá suas palavras e ajudará e conduzirá você para aquilo que você tiver que falar. É impressionante a alegria de pessoas que ousadamente pregam o evangelho e dizem, olha, eu não sei, foi surgindo. Eu lembrei de uma pregação que você fez, eu lembrei de um texto que eu li na Bíblia, eu lembrei de uma canção, eu lembrei de um devocional, eu lembrei de alguma coisa e veio palavras em minha mente, palavras na minha boca, eu fui falando, eu nem sei o que aconteceu. Extraordinário, porque Deus prometeu capacitar. Lembra o texto de Pedro em Atos 4? Quem que é esse cara? Da onde que surgiu esse gênio teológico? De onde surgiu esse ser que cita Isaías, que cita os profetas, que cita a lei, que cita os escritos? Quem que é esse homem? É um pescador. Mentira. Um homem comum, cheio do Espírito Santo, capacitado por Deus. Capacitado por Deus. E aí, o que é exigido especialmente de nós falarmos? Porque em primeiro lugar, Deus fala, eu vou capacitar vocês, creiam em mim. Porque se eu dei uma ordem, eu não vou mandar ninguém fazer uma coisa que não tem capacidade. Você que é pai, você que é mãe, você que tem um pouco de bom senso, você vai mandar alguém fazer uma coisa que não tem condição? Você vai mandar alguém, você vai obrigar alguém a fazer uma coisa que não tem a menor condição? Não vai. Ó, tá obrigado ao Anderson cantar aqui. Para quê? Deixa o Anderson levantar aquela mesa sozinho, ó. Agora eu vou falar pro Cauã levantar a mesa, João Vitor levantar a mesa. Imagina ficar bravo, João Vitor, é para você pegar aquela mesa e pôr aqui. Ah, não consegui. Não, mas eu mandei. Não, mas eu não mandei, é para fazer. Não vai conseguir, não vai. É tolice eu mandar alguém fazer o que não tem capacidade para fazer.
É insensível, é até perverso eu mandar uma pessoa fazer aquilo que ela não tem condições de fazer e cobrar dela por não ter feito e ficar insatisfeito com ela por não ter feito. Se eu chego ao final e eu insisto, então nesse exemplo, João, é para você pegar a mesa e colocar aqui. Se você não fizer isso, está excluído do louvor. Uma semana só de louvor, hein? Pouco, né? Vocês vão falar, credo, que pastor maligno. Esse pastor não tem bom senso, não. Homem perverso. Tava na cara que ele não ia conseguir, que ele não ia dar conta. Foi puxando, arrastando, porque gosta tanto de louvor, nunca vi. Foi arrastando, quebrou a mesa. Aí o homem lá ficou bravo ainda vai ter que pagar a mesa. Saiu do louvor, ainda está endividado. Quase apanhou do Luiz. Aí vocês vão falar, poxa, esse pastor estava meio lesado. Esse pastor estava meio doente. O que deu na cabeça dele? De obrigar o menino a fazer uma coisa que não tem condição e ainda ficar bravo com ele e ainda castigar ele por não ter feito uma coisa que estava na cara que não conseguia fazer? A questão é, Deus obrigou vocês a pregarem o evangelho. Vocês acham que ele é como essa pessoa perversa, sádica, má, que manda você fazer uma coisa que você não tem a menor condição? De que ele não vai ajudar em nada e ainda vai ficar bravo com você porque você não fez? Você acha que Deus é assim? Não. Ele não é assim. Ele não vai colocar um fardo que você não possa suportar. Sabe o que Deus mais quer que você faça na pregação do evangelho? Sabe o que ele mais quer que você faça na pregação do evangelho? É você falar o que Cristo fez na sua vida. Essa é a melhor pregação que você pode fazer. Essa é a melhor. O que Cristo fez na sua vida? Dê testemunho de quem Ele é e do que Ele fez na sua vida. Dê testemunho do que Ele é e do que Ele fez na sua vida. Em momento nenhum Ele mandou você fazer um discurso ontológico sobre a pessoa de Deus. Em momento nenhum Ele mandou você fazer um discurso escatológico com várias visões e falando a respeito de termos em hebraico, grego e talvez alguns em aramaico. Deus em momento nenhum mandou você fazer uma pregação considerando paralelos da história cristã, começando pela patrística. Em momento nenhum. O que Ele pediu? Sejam minhas testemunhas. Sejam minhas testemunhas. O que é uma testemunha no mundo passado? É o seguinte. Alguém vai ser julgado. Imagina só, vem o Dinei. Dinei vai ser julgado aqui. E aí você chamava testemunhas para falar a respeito do seu caráter. E de quem você era. E de como você era uma pessoa preciosa. Então a pessoa chamava, olha, em meu favor, eu chamo fulano, beltrano e ciclano. E quanto mais importante as pessoas, melhor é para a defesa. Quando Paulo foi julgado, ele disse, poxa, ninguém me assistiu, ninguém esteve comigo no meu julgamento. Ele está querendo dizer, ninguém veio dar testemunho de quem eu era. Ninguém veio falar quem eu sou, o que eu faço, o que eu ensino. Ninguém veio me testemunhar. Eu não tive nenhuma testemunha. Quando falaram, Paulo, cadê suas testemunhas? Cadê as pessoas que vão defender você, o seu caráter, a sua história? Ele olhou e falou, não tem ninguém. Então imagina, eu chamo ele, a ideia é, está sendo julgado. E aí, chama as testemunhas. Aí vem lá o Cleito. Eu conheço o Dinei, é um homem bom, é um homem correto. Já fiz alguns negócios, já emprestei para ele um dinheiro, me pagou, devolveu. Cara, gente boa, contei algumas coisas para ele, e ele não abriu, confidenciou segredos. Eu não acredito que ele tenha feito esse crime, eu dou o meu testemunho sobre ele. Aí vai lá, chamou o Vilmar, segunda testemunha, olha, eu conheço o Dinei é um cara gente boa, nossa, nunca teve nenhum escândalo. Está lá na igreja há muito tempo, eu conheço ele, nunca teve nenhum escândalo, nunca fez nenhuma loucura, nunca foi agressivo, nunca xingou ninguém, eu acho que está tudo bem, eu não acredito que ele seja essa pessoa perversa que tenha cometido qualquer crime. Está vendo? Está dando testemunho. Então o mundo vem e quer que você faça o que? Dê testemunho de Cristo. Só isso. Quem que ele é para você? O que ele fez na sua vida? O que ele ensinou a você? O que ele agregou a você? É só isso. Só isso. Fale o que ele fez na sua vida. Fale o que ele significa para você. Fale só isso.
Olha, eu quero falar de Cristo. Ele é o meu Senhor, meu Salvador, porque Ele fez isso na minha vida. Porque Ele se entregou por mim, porque Ele pagou pelos meus pecados, porque Ele me curou, porque Ele me transformou, porque Ele me deu uma nova vida. Pregue a Cristo, dê testemunho da pessoa de Cristo. É uma mentira diabólica, você imaginar que pregar o Evangelho é ter um discurso acadêmico e teológico a respeito do Evangelho, da palavra de Deus. Que você tem a obrigação de conhecer as leis deuteronômicas, ou saber o link dessas leis com os profetas, ou decorar algumas coisas. É falar, é dar testemunho dele. A capacidade, exige tanta capacidade você falar o que ele fez na sua vida? Sabe? Eu quero que você pense em uma determinada coisa. Se for difícil de você falar sobre o que ele significa para você, o que ele fez na sua vida, é que talvez ele não tenha feito nada. Já parou para pensar? Pô, não tem nada para falar dele. Por quê? Porque talvez não fez nada. Mas por que não fez nada? Porque você ainda não teve relacionamento com ele. Porque você não tem história de oração. Porque você não tem história de luta. Porque você não tem campanhas. Porque você não o buscou. Porque você não andou com ele. Então você não andou com ele e não teve então milagres na sua vida. Porque você não creu nele de verdade. Poxa, Jesus fez milagre para todo mundo? Não! Jesus fez milagre toda hora? Não! Ele foi em determinados lugares e diz, não conseguiu fazer muitos milagres ali, porque as pessoas não criam nele. Havia uma multidão encostada nele quando ele andava, mas apenas uma mulher de fluxo de sangue teve um milagre na vida dela. Por quê? Porque creu, porque andou, porque o procurou. Muitos eram cegos que estavam lá em Israel, mas nós sabemos o nome de Bartimeu. Por quê? Porque ele clamou a Deus, e clamou insistentemente. Outros cegos podem falar que Jesus existe, ou que Jesus caminhou em Jerusalém, mas não que fez algo para eles, não que tiveram uma história com Deus. E aí você deve se perguntar, qual é a minha história com Deus? O que você diria que Deus fez na sua vida? Se fosse eu sair lá fora, ali não vai ter, né? Mas imagine se você chegasse em casa e falasse, tá bom, eu vou pregar agora aqui em casa. O que você falaria? O que Deus fez para você? Fale o Evangelho. A capacidade não tem a ver com uma teologia sistemática. A capacidade tem a ver com fé, de que Ele vai te sustentar, e com uma vida com Deus. Para quando que eu devo pregar? Quando que eu devo anunciar? Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2 diz, pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendes, exorte com toda longanimidade. O que é longanimidade? É paciência e doutrina. Ou seja, quando que você deve pregar? Sempre. Em tempo e fora de tempo. Fora de tempo é uma palavra que quer representar quando não é conveniente, quando não é propício. Ele fala, olha, é tão importante pregar que você deve falar de Cristo quando for propício, em tempo, e fora de tempo, quando não parecer propício. Porque o Evangelho é tão poderoso, que numa hora que você acha que não é relevante, que não é conveniente, pode ser o momento que Deus vai transformar. Para quem que nós devemos pregar? Eu sei que vocês têm alguns alvos específicos no coração, mas nós devemos ter em mente que nós devemos pregar para todas as pessoas. Por quê? Porque Jesus fez isso. Em Mateus 4, 23 diz, e percorria Jesus toda a Galileia. Toda a Galileia. Ele procurou pregar para todas as pessoas que podia pregar, que estava ao seu alcance. Em Eclesiastes, há um texto muito interessante, capítulo 11, verso 6, que diz, pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas, igualmente serão boas. Pregue para todo mundo, você não sabe quem vai converter. Você não sabe quem vai mudar de vida, quem vai receber. Pode ser que aquelas pessoas, aqueles colegas, amigos que você tem, ou parentes que você tem, pode ser que todos eles convertam. Graças a Deus e pela graça dele, toda a minha família converteu. Hoje está em Cristo Jesus. Alguns amigos, pode ser que todos eles se convertam, não há impedimento, não há uma proibição de todo mundo converter, não pode, não é proibido isso, pode todos converter.
Você não sabe. Todo mundo pode converter. Ninguém pode converter. 1, 2, aquele outro. Mas você só vai saber do resultado da sua pregação se você fizer. Só se você fizer. Se você não fizer, você nunca vai saber. Você foi colocado em lugares tão especiais, específicos, às quais eu, pelo menos, não tenho acesso. Vocês têm parceiros comerciais, vocês têm colegas em faculdade, em escola, vocês têm parentes que talvez eu nunca venha ter contato com eles. E a gente só vai saber se eles vão converter ou não, se alguém pregar para eles. Como crerão se não há quem pregue? Ok, o Evangelho é poderoso. O Evangelho é um desejo que eu tenho para que outras pessoas sejam salvas. O Evangelho é a solução para essas pessoas. Eu tenho que anunciar, tenho que falar, dar testemunho. E algumas estratégias vão ser muito úteis para vocês. E eu traço essas estratégias com alguns princípios bíblicos e textos que eu separei para vocês, mas especialmente através da minha experiência de ganhar almas e formar algumas pessoas. Quais são as estratégias essenciais para que você tenha sucesso numa evangelização? Quais são estratégias e ferramentas que vão fazer a diferença em uma evangelização? A primeira dela, muita oração. Muita oração. Em Efésios capítulo 6, verso 19, Paulo diz: e orem por mim para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Paulo novamente vai dizer em Colossenses capítulo 4, versos 3 e 4, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Em Filipenses, capítulo 1, versos 3 e 4, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Em Salmo 126, 5 e 6 diz, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Oração. Oração. Como a oração ela é poderosa para abrir portas. Porque Paulo está falando, orem por mim, para que portas sejam abertas. Irmão, tem pessoa que eu preciso orar isso. Tem parente, que é difícil demais. Tem umas pessoas para que a gente chega perto, trava. Você trava. Tem pessoas que você fala assim, não é possível, é difícil demais, eu não consigo ter uma brecha, eu não consigo ter uma maneira de falar, é tão complicado, é tão difícil. Você precisa, Deus, abre portas. Deus, me dá graça para falar. Deus, abre o coração das pessoas para me ouvir, para ouvir a sua voz, a sua palavra. Senhor, abençoa, dirige. Senhor, abre, muda, faz com que a minha palavra não fique apenas no intelectual, mas permita que a palavra entre no coração e traga uma mudança. É oração, orando, Paulo a Filipenses orando em todo tempo por vocês, para que vocês sejam abençoados, transformados, amadurecidos, para que a palavra transforme os seus corações. Orar muito. Ter alvos ali, eu vou orar pela a minha mãe, quanto tempo eu vou orar? Quanto tempo for necessário. Quanto tempo for necessário. Oswald Smith vai dar testemunho de pessoas que oravam 5, 10, 20, 30, 50 anos por parentes, para que eles convertessem. O herói da fé, o George Miller, ele dizia, olha, faz 50 anos que eu oro por determinada pessoa, e eu acredito que Deus ainda irá conduzi-la à salvação. Ore! Há uma diferença brutal quando você coloca em oração determinadas pessoas e luta em oração por essas pessoas. Você tem um ministério, você tem alguém debaixo das suas asas ali no ministério, às vezes algum jovem, alguma mulher, algum homem, alguma pessoa. Ore por essa pessoa. Ore, você às vezes está orando para que ela seja salva, para que ela seja transformada, amadurecida na fé. Ore. Sem oração não vai ter sucesso.
as pessoas que eu mais orei e intercedi, tiveram respostas extraordinárias da parte de Deus. Como Deus operou. É impressionante. Impressionante como Deus operava na vida dessas pessoas. Como Deus fazia acontecer. Deus abria portas, colocava pessoas para pregar, trazia problemas, circunstâncias, coisas que fazia a pessoa meditar naquilo que tinha sido pregado. Era impressionante. Há um testemunho tão interessante, tão interessante. Um certo missionário estava pregando o evangelho para uma comunidade. E aí naquela comunidade ele pregava, e tinha uma jovem a quem ele pregava muito para essa jovem. Pregava, ela não aceitava, e resistia, dava trabalho pra caramba e não mudava. E ele falou, quer saber de uma coisa? Eu só vou orar, eu não vou pregar mais não, eu vou orar. E começou a orar. De repente, essa jovem lá, frequentando lá, falou, nossa, você está com algum problema comigo? Por quê? Porque você parou de falar de Deus para mim. Você parou de falar do evangelho para mim. Você desistiu, você acha que eu não tenho mais chance? Você acha que Deus não me ama mais? Você acha que Deus desistiu? Você acha que eu dei muito trabalho para Ele? E Ele agora, eu desprezei tanto, né? Eu dei tantas costas para Ele. Você acha que tem esperança para mim agora? Meu irmão, converteu, o cara parou de pregar, foi orar. O Espírito Santo trouxe um sentimento de que, você desprezou, Deus agora te abandonou. A pessoa converteu, quebrantou. A oração, meu irmão. Oração. Muita oração. Você quer ter sucesso no evangelismo? Ore muito. Junto com muita oração, jejum. Muito jejum. Dica: jejue por uma pessoa específica. Tem hora que a gente não tem hábito de jejuar, eu vou jejuar um dia, vai aquela lista. Parece uma lista telefônica. Coloca lá todo mundo na lista. Porque você sabe que você vai jejuar só daqui 1 ano, 2 anos, daqui a muito tempo. Aí você vê aquela lista telefônica, ela está jejuando para o mundo inteiro. Isso é tão pouco eficaz. Jejue por uma pessoa. Hoje eu vou apenas almoçar, ou eu vou comer após o almoço, ou eu vou ficar um dia inteiro de jejum. Pelo quê? Pela vida do meu filho. Hoje eu vou jejuar apenas pelo meu filho, apenas pelo meu marido, apenas por aquela colega de trabalho que eu amo tanto e quero ver tanto ela na presença de Cristo Jesus. Eu vou jejuar apenas por essa pessoa. Um dia, depois outro dia, e vai somando. Teve pessoas que eu jejuei uns 50, 60 dias por uma pessoa só. Se for somar quantas vezes foi parando para jejuar, muitos e muitos jejuns. Há uma luta espiritual. Você está pensando que o quê? Que você vai lá, prega o evangelho e o diabo vai ficar assistindo? Claro que não. Quanta pessoa que começa a vir na igreja, carro quebra, sofre acidente, sofre problema. É uma tragédia atrás da outra. O diabo tentando impedir a pessoa de buscar a Cristo. Quanto jovem que vai converter e começa a frequentar a igreja, começa a chover de propostas de relacionamento, de ficar, de flerte, de coisas assim. Por quê? Porque a maneira do diabo tentar impedir. Então nós pregamos, anunciamos, mas devemos orar e jejuar, porque isso não é uma coisa apenas natural ou de intelecto, mas é algo espiritual. Terceira dica: acompanhe. Jesus disse em Mateus 28:19, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é apenas pregar, é acompanhar, é ajudar. É estar próximo, é estar junto. Há uma história tão bonita que a tradição traz a respeito do apóstolo João. A história é a seguinte: certa vez João, ele pregando, pastoreando uma determinada igreja, ele pregou o evangelho e um jovem da cidade, ouvindo a sua mensagem, converteu. E esse jovem converteu e João acompanhava, cuidava dele, ele cresceu, se tornou um jovem muito especial dentro daquela igreja. Surgiu uma necessidade, João teve que viajar para outra cidade, para anunciar o evangelho, para lidar com questões nessa outra cidade. Então João chegou a um dos líderes da igreja e falou: sabe aquele jovem lá? Acompanha ele, cuida dele, fica no pé dele, porque ele é uma pessoa muito preciosa, está com o coração muito aberto. Ok. Meses e meses depois, demorou, porque naquela época você viajar era muito caro, era demorado, era difícil. Já que você viajar, você tinha que fazer tudo que você podia fazer naquele local. Meses e meses depois, João volta para a igreja.
Na verdade, a história diz anos depois, João volta para aquela igreja. E aí ele chega lá com o coração, de certa maneira, ansioso. Cadê o fulano? Cadê o jovem? Aí o chefe da igreja lá falou, então aquele jovem desviou. Aquele jovem desviou e foi uma coisa feia, foi complicado. Ele se tornou bandido. Hoje ele é chefe de uma gangue que atormenta cidades aqui ao redor. João ficou, diz a história que João ficou bravo, ficou irritado. Vocês não cuidaram dele direito, por que vocês não ficaram no pé dele? Então João, angustiado e cheio de amor por esse jovem, montou num cavalo, ele de idade avançada, montou num cavalo, descobriu que o jovem e o bando do jovem estava escondido no meio da floresta, foi sozinho a cavalo no meio da floresta enfrentar aquela gangue. Quando o jovem viu ele de longe, o jovem saiu correndo em disparada, porque não queria ver João, e João correndo atrás dele a cavalo até que eles se encontraram. E João falou, eu te amo, volta para Cristo, se arrependa. Aquele chefe de gangue que se arrepende dos seus pecados, volta para a presença de Deus. Às vezes a gente fala, já preguei, tá bom. Não é assim não, meu irmão, tem que acompanhar. Tem que acompanhar. E isso está muito ligado à terceira dica e instrução, que é amar, ter paciência, companheirismo, servir o próximo. Olha o texto, isso conecta tanto com João, e foi escrito de João a respeito de Jesus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que, poxa, os discípulos decepcionaram Jesus tantas vezes, deram tanto trabalho, com incredulidade, com dúvidas, com propostas indecentes, roubando, fazendo coisas erradas, impedindo pessoas de virem à presença dele, desfalando algumas coisas que ele estava querendo ensinar, não creram, não conseguiram expulsar demônio. Quantas vezes Jesus ficou bravo com ele, falou, até quando eu vou ter que suportar vocês? Mas ele nunca deixou de amar. Nunca abandonou. Às vezes você está acompanhando alguém e você fala, poxa, mas está me dando tanto trabalho esse discípulo, está me dando tanto trabalho essa pessoa no ministério, está me dando tanto trabalho esse cônjuge, está me dando tanto trabalho esse filho, está me dando tanto trabalho esse pai que não converte, está me dando tanto trabalho esse amigo. Não desista. Acompanhe, ame até o fim. E Paulo diz o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 9, verso 19, a respeito do amor, a respeito do companheirismo, a respeito dessa abnegação, desse servir ao próximo. Olha como ele coloca o trabalho dele de discipulado, de evangelismo. Porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar o que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Olha só o esforço, a dedicação, o amor dele. Olha como que ele se colocou como servo. Vocês estão achando que ser pastor é ser o manda-chuva, da ordem, faz isso, faz aquilo, vai lá, busca, traz água, traz agora um X-purê, traz um JK, traz estrogonofe, traz isso, traz aquilo, eu quero risoto agora, é sorvete, é pavê, traz uma cadeira mais confortável, microfone tem que ser sem fio, não pode ter fio. Que manda? Está pensando que o quê? Que pastor é seu chefão que está sentado, que pega primeiro prato de comida, que é o que vai ser honrado, que vai ter massagem nos pés. Não, meu irmão. Aquele que quiser ser o maior, que sirva o seu próximo, que seja o menor. Que faça para o próximo. Eu não sou o chefe de vocês, eu sou o servo de vocês. Eu não estou aqui para ser servido por vocês, mas servir vocês e dar a minha vida, os meus talentos, as minhas capacidades para vocês. Para que vocês entendam o Evangelho, para que vocês compreendam a vontade do Pai, para que vocês amem a Deus, para que vocês conheçam a Ele, para que vocês sejam encorajados nele, estimulados nele, para que vocês entendam, para que vocês vivam mais Ele. Eu sou o servo de vocês.
Eu não estou pregando para receber de vocês elogios, ou glória, ou fama, ou dinheiro, porque eu não ganho nada disso. Mas eu estou aqui para servir vocês. É um trabalho para vocês. E Paulo diz, olha, eu fiz-me de servo para com todos. E há alguém que pensa, poxa, que eu vou discipular alguém, você está achando que você vai ser o chefão, the boss. Que você vai ser o manda tudo. Eu falo para o servo vai. Eu falo para o servo, vem, ele vem. Eu falo para ele faz. Não, irmão, isso é Império Romano. Isso aí é outra estrutura. Aqui é dar a sua vida por amor ao próximo. É você ser o servo. Muitas vezes pais, nesse processo de discipulado, de ensinamento, maridos, nesse processo de ensinamento, esposas, acham assim, não, porque eu sou o discipulador dela, sou o discipulador deles, eles têm que obedecer, fazer minha vontade, e eu tenho que e ninguém pode questionar nada, cala a boca, faz o que eu quero, porque o que eu mando aqui, e vocês têm o privilégio de alguém discipulando vocês aqui. Que isso, não é esse o espírito do evangelho, não. A mentalidade do pai, eu tenho que dar minha vida pelos meus filhos, servir os meus filhos. Para a esposa, a minha esposa é minha discípula, não para eu hostilizar, maltratar, obrigar, impor, mas para dar a minha vida por ela, para ensiná-la, para instruí-la, para ajudá-la. Ele é o meu marido, eu estou aqui para ajudá-lo, para servi-lo. Meus filhos estão aqui para servi-los. Olha, Paulo, eu me fiz servo de todos. Eu me adaptei dentro do possível, sem quebrar a palavra de Deus, sem pecar, sem corromper, sem distorcer, sem cair em heresias, sem agradar a homens, sem mudar a verdade de Deus, mas eu me adaptei de todas as formas, de todas as maneiras, para quê? Para ser acessível, para ser didático, para ser prático, para entrar no coração, na mente deles. Se fosse necessário filosofia, eu citaria Platão, Plutarco, eu citaria Aristóteles, eu citaria todos. Se fosse necessário prática, eu falaria como um irmão, como um amigo, como um parente. Se fosse necessário carinho, eu abraçaria. Mas se fosse necessário intelectualidade, chegaria com os meus livros e rolos para discutir e debater. Se fosse necessário um pouco mais de liturgia, sim, Senhor, vamos ter uma bela liturgia. Se você quiser que eu guarde sábado, fica tranquilo, eu guardo com você o sábado. Se você não quer comer carne de porco, fica tranquilo, hoje eu sou vegetariano para você. Se você precisar, eu estou aqui, porque eu vou me adaptar ao máximo possível, para não deixar nenhum conflito, para não deixar nenhuma barreira, para não deixar nenhum impedimento, atrapalhar o que eu mais desejo, que é levar o evangelho a você, e fazer você amar esse Deus tão maravilhoso a quem eu amo, para que você tenha uma vida transformada como a minha vida foi transformada. Então essas coisas secundárias aí, eu não me importo. Você quer que eu use o camisa do Corinthians? Eu uso. É um sacrifício pesado? É muito pesado, mas eu uso. É do Palmeiras, eu uso a do Palmeiras também. É do Santos, eu pego a do Pelé. O que você quer? Basquete, eu ponho a do LeBron James. O que você quer? Hockey, eu faço. É tênis, eu ponho a roupa do Nadal. O que você quer? Faz tudo. Não tem problema não. Olha, moço, você quer assistir uma partida de tênis? Assista, você entende tênis? Fica tranquilo, a gente vai desfrutar aqui o momento. Fiz-me de tudo com todos sem pecar. Porque não é assim, vamos lá para balada, não, também não, né? Opa, também não. Vamos lá, dá número 1 a 51. Não, também não. Uma coisa é o diabo, fazer de fraco com o diabo eu não faço de fraco, não. Com o diabo eu resisto. Mas no que for possível, tamo junto. Eu sou seu servo. Você quer um parceiro de futebol? Tá aqui. Perna de pau plus. Tá aqui. Você precisa de um parceiro de caminhada? Vamos lá, faz um aquecimento. Está precisando de um parceiro de alguma coisa? Conta comigo. Desde que isso me ajude a ganhar você para Cristo. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa porque eu sou o seu servo. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu quero ver você salvo. Porque eu quero te ajudar. Ganhar almas não é uma burocracia para ficar aumentando números e estatísticas de igreja. É amor. E sem amor, nada adiantará. O louvor pode vir. Uma outra coisa que você precisa ter é ter uma prática de leitura bíblica. Não estou falando para você estudar as profundezas, mas ter uma prática de leitura.
Por quê? Porque você vai passar por situações que vai exigir um certo conhecimento. Mas não fique muito preocupado com o capricho de ter que responder todas as coisas na hora. Fique em paz. Ninguém está achando que você é aquele chat GPT? Não, você não é aquele robô que responde tudo imediatamente. Você não precisa achar e colocar esse fardo sobre você. Você não é um robô. Perguntou qual que são as bestas do Apocalipse. Blá, 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 blá. Qual que é o mistério do 666? Não, calma, você não precisa responder tudo não. Mas é claro que vai exigir de você que você tenha essa dedicação de estudar. Pô, chegou alguém pra você e perguntou uma coisa que você não tem certeza, que você não sabe, fala, olha irmão, eu vou pesquisar. Certa vez, eu mais caprichoso, eu me lembro, estava sentado no fórum. Primeira alma que eu estava evangelizando, chamava Rafael, ele começou a ler a Bíblia, ele chegou, estava lá em Números, perguntou para mim a respeito de Balaão, por que Deus matou Balaão. Rapaz, eu ali, naquele capricho, o que eu vou falar aqui? Não lembro desse negócio, tem como esquisito aqui, ó. Eu acho que fez isso, falou um negócio, mas filho, deu um bromation ali, né? Não tem, pecou, tal, né? O cara pecou, né? Deus não ia matar quem não pecou, né? Então foi lá, fez alguma coisa ali, meio errado, tal, foi meio pro rumo. Rapaz, eu voltei pro trabalho e fiquei pensando, meu Deus, será que eu falei certo? Será que eu não falei certo? Será que eu falei? Será que eu não falei? Rapaz, saiu, eu não consegui trabalhar direito, fiquei ansioso por causa desse negócio. Cheguei em casa, abri a Bíblia, nossa, tava no rumo. Aí depois falei, então, aquele negócio lá, ele é até citado em Apocalipse, não sei das quantas, ele fez isso, aquilo, ele na verdade estimulou Balaque a mandar prostitutas, aí eles idolatraram, depois com calma expliquei direito, sabe? Você não precisa ter o capricho de falar, eu sei responder todas as coisas. Às vezes, a tua ignorância, preste bastante atenção, às vezes a tua ignorância é a vontade de Deus para que você tenha uma outra conversa com essa pessoa. Tá entendendo? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não sei responder. Moço, vamos fazer o seguinte, você fez uma pergunta delicada, vamos conversar depois sobre esse assunto. Você vai lá em casa, eu vou te explicar direito isso aqui. Vou dar uma conversada lá na igreja e a gente vai bater um papo sobre esse assunto. Combinado? Combinado. O que era uma resposta se tornou um encontro. O que era uma curiosidade a ser sanada se tornou uma oportunidade de evangelização mais sofisticada. Às vezes o que para nós é vergonha, para Deus é oportunidade. Estude. Aí você chega em casa, claro que à medida que você vai lendo, você vai ficando mais apto para responder algumas coisas de uma maneira mais imediata, o que é bom também, claro. Mas não fique preso a esse capricho, porque como eu disse, a sua ignorância pode ser uma oportunidade para você estudar e para você falar mais uma vez com esta pessoa. Para encerrar, abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Está escrito, verso de número 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que esperança maravilhosa, que promessa maravilhosa. Está dizendo, olha, vai, prega, anuncia, discipula, ensina o teu filho, a tua filha, ensina o teu cônjuge, ajuda os seus parentes, prega para os seus colegas, fala na escola, em tempo, fora de tempo, fala no seu trabalho, fala de Cristo, fala para os seus parentes, fale, por quê? Porque o trabalho no Senhor não é vão. A palavra de Deus não voltará vazia, antes cumprirá o propósito de Deus. Tenha esperança porque às vezes você vai semear, outro vai regar e Cristo vai trazer o crescimento. O que importa? Importa se foi Paulo que pregou? Importa se foi Pedro quem regou? Não, o que importa é que pessoas vão ser salvas e a sua pregação, talvez você não vê agora, mas talvez lá na eternidade, algumas das suas pregações, você vai ver o fruto lá. Vai chegar lá no céu, determinada pessoa vai falar, sabe aquela vez que você pregou pra mim? Sei, então, aquilo mexeu no meu coração. Nunca mais esqueci.
Depois outra pessoa falou para mim do evangelho. Nossa, eu estava tão aberto. Eu estava com uma outra mentalidade. Mas você me ajudou. Você nem sabia, né? Não. Mas você foi determinante no meu processo de salvação. Aquela mensagem, aquela vez que você me confrontou, a gente nunca mais conversou, lembra? Isso lá no céu, vocês falam, nunca mais conversamos. Mas olha, foi um tapa na minha cara que eu mudei de vida. Eu nunca mais conversei com você porque assim, a gente se distanciou e eu era muito orgulhosa, muito difícil. Mas nossa, aquilo abriu meus olhos de uma tal maneira. Nunca ninguém tinha falado pra mim que eu ia pro inferno daquele jeito. Nunca ninguém tinha apontado o pecado na minha cara daquele jeito. Nossa, nunca ninguém tinha falado que eu estava no meio de uma heresia. Olha, eu não gostei, na hora eu não soube administrar aquilo, mas aquilo nunca mais saiu da minha mente. Nunca mais saiu do meu coração. Nunca mais. Foi uma semente que você lançou. Algumas pessoas, você vai compartilhar comigo o privilégio de vê-las em Cristo. Outras, muitas pessoas, na eternidade, você saberá que a sua pregação, que a sua palavra, que a sua mensagem teve eficácia e cooperou para a salvação de muitas pessoas. O evangelho, se você soubesse quantas pessoas vão dar testemunho disso, se você pudesse ter um vislumbre celestial de quantas dezenas de pessoas que vão falar, obrigado por ter falado de Cristo para mim, obrigado por ter mandado aquela mensagem no celular, obrigado por ter me divertido naquele dia, obrigado por ter falado para mim aquele dia, obrigado por ter lembrado de mim nas orações, obrigado por ter feito algo por mim. Se você pudesse ver as dezenas e talvez centenas de pessoas que indiretamente você ajudou, porque você em algum momento anunciou a Cristo. Olha, talvez você ficaria desesperado e sairia pregando para todo mundo ali. Tamanha eficácia. É eficaz. É eficaz. Paulo escreveu isso. Tinha perseguição, tinha gente saindo da igreja, tinha problema, tinha Roma, tinha fariseu, tinha tanta coisa. E ele escreveu isso pela fé. O trabalho no Senhor não é vão. Homem que tomou 5 quarentenas menos 1, apedrejamentos, foi humilhado, maltratado, passou necessidade, no momento de julgamento foi abandonado pelos outros. Ele escreveu isso pela fé. Imagina ele 2000 anos depois. Olha como foi eficaz o trabalho dele. 2000 anos depois, nós somos impactados pela ousadia desse homem que pregou o evangelho. Ele nem imaginava que ia ser tão eficaz assim. Nem imaginava. Talvez nem os cristãos no começo imaginavam que seria algo tão extraordinário. 2000 anos depois, 2 bilhões de pessoas conhecem Jesus e assumem Ele como seu Senhor, como seu Salvador. 2 bilhões de pessoas conhecem Jesus e se dizem religiosas. Independentemente, não vou entrar no mérito se efetivamente são salvos ou não, mas olha onde o Evangelho alcançou. 2 bilhões de pessoas. O Evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. É o poder de Deus. Anuncie o Evangelho. Pregue o Evangelho. Leve o que você recebeu aqui para pessoas que você ama, para pessoas que Deus colocará no seu caminho. Amém.